Olá, estamos aqui na Bibliopac e hoje iremos realizar mais uma vez a edição do Traço a Traço, Histórias de Riscos, Rabiscos e Figuras com o professor Rafa Chaves. Sou o mais faminto entre os canibais. O mausoléu, a cova e a lápide que me reservaram terão que esperar, pois sou rocha inalterável, inquebrantável. Sou produto da mentira e da desonra. O quê? Vocês me odeiam? Ah, contem outra, porque dessa eu já sabia. Contem-me uma piada. Não, não. Falem-me das suas vidas. Isso é mais engraçado que qualquer outra coisa que resolvam contar. Trecho de Paciência, Doutor Carlos. Paciência de Rafa Chagas, autor de As Últimas Folhas do Diário. Sobre os contos, o senhor se inspirou em alguma coisa? Tipo, teve alguma figura que lhe contou a história ou mesmo foi uma experiência sua? Alguns sim. Oi, muito feliz, gente, antes de tudo. Estou muito contente de estar compartilhando esse momento com vocês. E assim, o fato de eu estar nesta cidade, nesta escola aqui com vocês, tudo isso é muito grandioso para mim. Vocês não fazem ideia. Mas falando do conto, sim, alguns sim. E falando de temática também um pouquinho, nesse livro que belíssima leitura também, que emoção. Mas esse livro, engraçado é que quando saiu o segundo, que embora artesanal e tudo, então assim, eu fiz um comparativo, acabei fazendo um comparativo com o primeiro, não foi intencional não, mas eu acabei observando que a temática mudou. E eu acabei mudando a temática dos contos até. Até um conceito de uma forma, falando de uma forma geral, sabe? Então assim, do primeiro eu usava muito tema, eu percebi que eu usava bastante os temas da morte, da passagem do tempo, né, das lembranças, né? No segundo eu acabei no Cosmogonia, que é o artesanal, que vem com 6 contos também. Eu acabei usando coisas mais cotidianas, algumas passagens mais cronistas, assim, né, digamos, assim, alguns textos mais cronistas, que é justamente essa cosmogonia, né, falando de relações interpessoais, né, assim, das nossas vivências e tal. Mas sim, sim, alguns eu tive sim algumas situações, digamos assim, não necessariamente pessoas me inspiraram em tudo, mas situações de minha vida sim, acabei usando sim bastante, algumas sim, outras mais ficcionais, umas mais ficcionais que outras, digamos assim. O senhor então pegava as suas histórias e a partir disso às vezes podia adicionar um detalhe ou outro e tudo mais? E pegando de algo ficcional ou pegando algo de minha vida, sim, 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 eu acabo. É esse. Isso coincide muito com o nome do nosso projeto, né? Do nosso propósito, que são os traços, né? Eu vou de traço a traço mesmo, né? Assim, eu vou montando esses retalhos de experiências próprias, de experiências de gente, de pessoas próximas, retalho daquilo que eu já li em algum lugar, retalho um pouquinho, um fragmento daquilo que eu já vi acontecer, mas não estive necessariamente presente, sabe? Então, assim, muita coisa compõe, muita coisa são usadas, assim como a vida também, a nossa vida ela é feita de vários detalhes, assim, de vários fragmentos que a gente acaba, vários recortes que a gente acaba juntando e montando o grande complexo que é o nosso universo, né? Com De certeza. vida, de vida. Então, assim, só para falando um pouquinho mais sobre essa questão do livro, do lançamento do livro, as últimas folhas de diário, elas saíram de uma lei de incentivo, né? Então, assim, a questão de publicar livro para mim também foi muito difícil. Foi uma experiência que eu também não tinha nem um pouco. Publicar, como é por onde eu começo, né? Publicar um livro, o que que eu tenho que fazer para publicar o livro? Porque até então a gente está muito focado e não queria dizer preso, mas está muito próximo à questão do escrever, né? Muito ligado, muito conectado à arte em si, né? Ao texto, ao conto, né? As nuances ali que vão compor o conto. Mas a gente acaba, eu não tinha, particularmente falando, eu não tinha essa conexão com o que era extrativo, que é ISBN, é carta catalográfica, que nomes são esses, sabe? Quantas tiragens, exemplares, quantos exemplares você acha que quer? Eu quero 2 só, quero 5 só. Não, 5 não, pede tanto.
pede tanto porque senão tanto vai acontecer isso. Não, pede mais, pede menos, sabe? Não, isso aqui é o papel, o tipo de papel, nossa, sabe como é que a coisa funciona mesmo, né? Por quantas mãos passam no teu livro, Eu achei né? interessante que meu primo, ele estava fazendo doutorado. Ele justamente fez um livro sobre a pesquisa dele e ele deixou a caixa do livro assim na casa dele, entende? Lembro que passou um tempão assim, sem que o livro todo de mofou. Foi, Uhum. nossa, não, isso eu não pude. A minha intenção com relação ao livro, olha, eu tinha basicamente, que eu lembro agora, são duas intenções básicas que eu tinha. O tamanho, eu não quero fazer algo muito grande, muito pesado, porque pra mim, eu fui um cara que sempre andou de busão, cara, sabe? Então, tipo, as coisas que eu fazia era sempre muito longe de casa, eu não tinha grana, não tinha nem Uber. Uber é uma coisa muito moderna. Uhum. Então, assim, era muito ônibus. Então eu costumava até falar, tipo, cara, um dia que eu parar de pegar ônibus, vou ficar, sabe, vou deixar de aprender. Porque eu lia muito na universidade, então nem se fala, pô. Né? Então, vários textos, assim, várias passagens literárias, assim, da minha vida foram lidas dentro de um ônibus. Indo, ouvindo, indo para algum lugar ou chegando de algum lugar, sabe? Então, assim, eu pensava muito nesse tamanho do livro. Não, um tamanho de livro que fosse suficiente para alguém levar. Para uma pessoa levar consigo, sabe? Para alguma pessoa poder levá-lo. Tem aqueles 10 minutos numa fila, Uhum. pega seu livro e dá uma lidinha também, sabe? Eu tinha, porque eu fazia muito isso. Né? Então eu andava muito de mochila e tal, então era uma coisa que podia levar para todo canto. Os livros eu tinha essa ideia, né? E o outro detalhe da questão dos livros. Ah, depois eu falo, esqueci. Tá. E assim, não era esse detalhe que eu ia falar, mas acabei sendo lembrado de outro detalhe. É porque o livro ele começou a questão da escrita, eu acho importante dizer, né? Assim, a questão da escrita ela começou, foi meu primeiro instrumento musical, meu primeiro instrumento artístico, foi a letra, foi a palavra. Com 10 ou 11 anos de idade, eu lembro. Se eu não me engano, eu tenho até essa agenda hoje, isso eu consegui guardar ainda, lembra que eu contei ainda há pouco a questão do joguei muita coisa fora. Joguei muita coisa fora, me arrependo assim, muitas escrituras, mas foi momentos mesmo de indecisão, de frustrações artísticas, principalmente falando, né? Especificamente falando. Mas a questão do livro ela veio muito colada com a questão da veio logo depois, foi o que encabeçou a questão da música que veio em seguida, já na minha adolescência, né? Então assim, a questão da escrita, a música ela veio para complementar a ideia da escrita, né? Com a minha entrada em bandas, né? Com projetos de música. Então, cara, já que eu estou escrevendo, estou escrevendo as minhas músicas, compondo, então nada melhor do que eu aprender a compor, a musicar as minhas letras, né? Então, assim, aí comecei nesse processo do violão e tal, né? Conhecendo o instrumento, e esse processo não vai terminar nunca, né? Com Que é um certeza. instrumento, né, maravilhoso, assim. E lembro de uma música, posso? Me fez lembrar de uma música agora, que ela não é ainda desse tempo lá de trás, assim, mas me lembrou, porque me lembrou a questão da escrita, né? Porque ela começou assim com a escrita, uma música que começou com a letra e depois acabei colocando, né, uma melodia em cima e tudo, né? E ela se chama Nós. Essa aqui. Nós que compartilhamos o mar e cedo acordamos pra ver o que contemplamos ao chegar e entre escolher a quem salvar, seu infinito ou seu olhar, eu prefiro não mais enxergar. E se for o nosso elo sonhar, então que seja ele a nos guiar, me levar, te levar, nos buscar. Nós que dormimos
juntos num eterno cantar, que é bem mais fundo que esse mar, juntos no interior de nós, entre almas e lençóis, entre tantas confissões, num céu de mil trovões, a desdenhar de nós e nós, de seus clarões, de seus sons, de seus tons, de verões. Assim venha rever outro de mim, venha animar. Assim venha rever outro de mim, venha animar. Assim venha rever outro de mim, venha animar. Assim venha rever outro de mim. Tenho aprendido a me desapegar das coisas, a dar menos trela à banalidade todos os dias, como essas camas de solteiro separadas sempre por um abajur de camurça. Eram sempre os quartos mais baratos, embora cada vez mais triviais em nossas andanças. Isso chega a me assustar um pouco, mas não passa disso. Como a maioria não possui lençóis de cama limpos, temos sempre que recorrer à portaria para pedir. A diarista resolveu não vir, costumam dizer. Faz tempo também que nossas rotas se transformaram em descaminhos, linhas tortas. De um ventilador de teto, um abajur de camurça e 2 camas de solteiro, do livro As Últimas Folhas do Diário, de Rafa Chagas. Sobre a música em si, o senhor tinha comentado anteriormente que justamente falava muito sobre suas experiências e tudo mais. Então, o senhor sempre viu na música em si uma forma de se expressar, de se comentar sobre si, de se realmente, eu vou dizer, ser você mesmo? Sim, a arte me salvou, cara. Sabe, a arte me levou para a universidade, a arte me trouxe até o Ceará, me trouxe aqui em Fortaleza, né? Me levou para muitos lugares também, assim, mas falando do hoje, eu só tô aqui hoje num lugar, assim, que me acolheu, sabe, me acolheu de uma forma, não falo só falo de alunos, de todo mundo, do povo, sabe, do povo, do, do, do afeto, da solicitude, sabe? E me trouxe aqui através da arte, cara, assim, me fez me interessar, me fez interessar pela leitura, me fez interessar, criar interesse pela escrita, pelo estudo, pô, sabe? Então me levou para a universidade, assim. Então antes da universidade já havia arte. Na universidade eu já lia textos de autores de língua hispana. Que é curioso isso, eu lia em português, obviamente, né? Não tinha ideia nenhuma de como ler um livro em outro idioma, eu acho que nem passava isso pela minha cabeça. Mas assim, eu já lia Gabriel Garcia Marques, eu já lia Cortázar, né? Já lia Borges, pô, Jorge Luiz Borges, então assim, logicamente em português, mas eu notava que a pegada da galera era diferente, pô. A narrativa dessa galera era diferente dos nossos, né? Então assim, e isso acabou me fazendo pensar de como a gente, como isso foi importante, como a arte, como a leitura, como a escrita, como isso me levou para a universidade, como isso foi importante na minha vida e mudou a minha vida completamente, né? A questão da música até hoje, eu tô um pouquinho entrando nos poemas, pô. Eu tenho um livro de poemas já terminado, estou esperando também, assim como saiu As Últimas Folhas, assim como saiu o Cosmogonia também, esperando também um momento certo ali, aquele investimento mesmo, né? Aquela sincronia dos cosmos, né? Falando de cosmogonia, para que a coisa funcione, assim. Mas ele está prontinho, são 33 poemas, eu adoro o número ímpar.
33 poemas assim prontinhos, só esperando o momento, que esse ano eu acho meio difícil, mas assim, para ano que vem eu acho mais um projeto mais palpável assim para início do ano que vem, tá para o primeiro semestre. Esse livro de poemas, o meu primeiro de poemas já a ser lançado. Sobre a história do senhor, eu me lembro que eu achei muito interessante. Justamente ano passado, quando o senhor chegou, o senhor tinha comentado, eu vim de Belém, com apenas uma mochila, um violão e um som. Então parece o título, né, da cama de solteiro e tudo, né, do abajur e tal, e o Uhum. sonho. Eu vi, cara. Eu não conhecia ninguém aqui não, pô. Na verdade, e o que é mais curioso, assim, interessante, que hoje parece que eu conheço vocês, assim, há décadas, sabe? Assim, Sim. vocês são... Descobri que o Luquita é de lá também, da terrinha também. Quanta gente boa, assim, quanta gente linda. E assim, cheguei, cara, mesmo, assim. Cheguei com uma mochila, um violão e muitos sonhos. E muitos sonhos agora se concretizando, mas muitos ainda por concretizar, com certeza. Achei interessante, foi uma aula que o senhor disse, gente, comprei um ventilador. Comprei um ventilador desse tamaninho assim. Eu tenho ele até hoje. É o único que eu comprei. Eu tive a chance de comprar outros. Outros dois, assim, porque, poxa, porque eu achando que eram maiores. Esse que era bem pequenininho, né? É aquele maior. Os outros dois já quebraram, já nem funcionam mais. O pequenininho primeiro tá lá, cara. Tá firme, guerreiro, firme e forte. E eu adoro compartilhar assim, essas coisas com vocês, pô. Que eu lembro que também uma das coisas que eu troquei ideia com a galera foi a questão da oportunidade, pô. Né, da questão das viagens e tal, porque, cara, viajar são oportunidades com o espanhol em si. Não é só mais uma matéria, um idioma que a gente tem que, para cumprir uma carga horária, a gente, me abriu portas, pô. Né, pude sair do país, né, tenho uma filha chamada Jasmine, que é de uma venezuelana, né, então, assim, muita coisa, né, eu conheci outros países também, muita coisa tá aqui, se estou aqui hoje é por conta dessas oportunidades que o idioma espanhol me abriu. E tem uma musiquinha também que eu lembrei agora, rapidinho, eu sei que Vai, tá, vai. é que eu lembrei que eu passei, cara, e dentro do Pará tem um lugar chamado Santarém, que é da terra deste aqui, é a terra de Luquita, é de Santarém, da terra do chão. Eu fiquei passando por lá nessa saída minha do país, eu fiquei na casa de um cara, de um amigo que fiz lá, ele estava construindo um hotel, um eco-hotel. E ele ia para o garimpo para pegar dinheiro lá, para pegar sua grana, seu investimento, para voltar e investir no seu hotel. E passei lá uns dias ali pela casa dele, tá, um cara, um chapa muito, muito massa, também me ajudou pra caramba. E nem era paraense não, ele era, eu acho que do Paraná. Já estava ali também ele já estava também não estava mais na sua terra de origem não, já estava também desbravando, né, um viajante também. Né? Deixa eu perguntar alguma coisa antes de concluir, eu tive que falar. Acho... Não, o senhor comentou sobre a música, mas enfim. É mais sobre a experiência do senhor fora do país em si. Tipo, como é que foi a experiência de estar em outro país, sobreviver toda aquela cultura e tudo mais. De países assim foi muito engrandecedora, cara. Sabe, engrandecedora, assim, de trabalhar, do lance do conto, né, que a gente escutou ainda há pouco, lido pelo Luca, é assim, de dormir em determinados locais, de passar certas situações, assim, situações de perigo, de risco. Na final de contas, eu estava sozinho, né? Assim, longe, longe de casa, morrendo de saudade, saudade muita do meu pai, né? Muita saudade dos meus amigos, assim. Foram momentos assim bem, bem difíceis, mas bem desafiantes pra caramba. Mas tô aqui, pô. Sabe? E essa música, aí saiu essa música, né? Que foi em Santarém ainda, não tinha saído ainda, mas eu fiquei numa casa, a casa desse rapaz, eu não lembro o nome dele agora, Renato, Marcelo, mas ficava numa rua chamada Estrada da Paz. Eu falei, nossa, que nome bonito, né? Que lindo, olha onde eu tô, cara, na Estrada da Paz, Rua do Pôr do Sol. Falei, meu Deus, isso já é uma música, né? Não fui nem eu que fiz, não. Cheguei lá, a música já estava pronta. Eu acho que eu só fiz. A minha participação foi só propagar. Mas a música já estava lá pronta, a arte estava pronta. Posso levar ela aqui? Claro. Ela é assim. Vai. É assim.
hora pra te ver. E tudo que eu pedi era um dia uma ponta do teu querer. Já é fim do dia e queria não ter hora pra te ver. E tudo que eu pedi era um dia uma ponta do teu querer. Para lá dos cantos da curva, entre certo e errado já se vê. Que bem antes que a chuva apareça e venha bem dizer. Para lá dos cantos da curva, entre certo e errado já se vê. Que bem antes que a chuva apareça e venha bem dizer. Quem conhece Jacunda quer ficar, nunca pensa em deixar. E quem disse que já vai também tá na esperança de voltar lá. Te conhece Jacunda quer ficar, nunca pensa em deixar. E quem disse que já vai também tá na esperança de voltar lá. Do outro lado, na estrada da paz, suado do pôr do sol. Vem de lá o desejo que faz do singelo o seu melhor. Do outro lado, na estrada da paz, suado do pôr do sol. Vem de lá o desejo que faz do singelo o seu melhor. Aquela luz de estrela na beira, não é linda, eu sei que é você. E virou poeira, a canção na ladeira vem descer. Aquela luz de estrela na beira, não é linda, eu sei que é você. Mais pesaroso do que a perda da harmonia em razão do crime praticado ao livro de música foi ouvir o ultimato de socorro empregado por ele. Os relatos dizem que foi o mais noturno de todos os cantos. Era doloroso até lembrar. Com o grito, peças em plena sinfonia se afundaram na lástima de melodias sem viço. Nem o alento dos solfejos sobreviventes fez com que ouvidos órfãos superassem o trauma. Quase nada permaneceu, apenas reflexo de uma música já escutada um dia, mas o que hoje começa a soar vaga sem a virtuosa de outros tempos. Hoje não se vê sequer a diminuta chance de se recompor todos os folículos sonoros que se espalharam por aí, muito menos mudar o tom da tragédia, já que extensas trilhas de rica composição foram destruídas em raivosos sopros até que chegassem seus últimos suspiros. Após o ocorrido, buscou-se acentuadamente a ligadura das pistas que envolviam o delito. Eis que, finalmente, no alvoroço de timbres descabidos, em meio à leva rompante e calorosa dos intérpretes da ação investigativa, surgem provas dissonantes profetizando a flauta doce como ré, pela melancolia de seus trinados e, ao mesmo tempo, pela unção das falanges rudes que a manuseiam. Então, ela seria a verdadeira culpada pelo esquartejamento do livro de música? Uma singela flauta que fosse a causadora de tanta barbaridade? Levaram-na ao tribunal, puseram-na no monofônica e, após tanto já ter extraído dela, chegou-se um momento em que não mais saía o assovio mínimo de seu corpo esguio, tornando-se ainda mais debilitado e sem nem sequer levar em consideração o vanguardismo de sua existência. Optaram pelo capricho da sentença. Passados alguns meses do julgamento e diminuída a leva de rumores e bochichos sobre o caso, enquanto caminhava pianinho por uma calçada mal iluminada,
Ouço o contracanto chorado e solitário de trás de uma árvore, e ao direcionar a vista até lá, vejo um violão de 7 cordas, apoiado num banquinho diminuto, deixando-se manusear por sentimentos acidentais e arpejos transversais, emanado de seu interior o canto mais amoroso dedicado a alguém que logo descobri para sua amada, levada ao cárcere sem razão. De um livro de música das últimas folhas do diário de Rafa Chaves. Sobre uma dúvida, é mais uma curiosidade minha mesmo, mas o senhor acha que a literatura espanhola e a brasileira acabaram, tipo, quer dizer, no caso mais espanhol mesmo, influenciou muito o senhor? Tipo, nas escrituras de textos e, tipo, acabou, só uma hipótese minha, mas o senhor acha que acabou meio que as duas se fundindo em um só? Eu lembro da minha euforia quando eu descobri o que era realismo fantástico. De verdade. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está trazendo a vida, o cotidiano, né? Ao mesmo tempo que a gente está trazendo um assassinato, ao mesmo tempo que a gente está trazendo uma morte que faz muito parte da nossa vida, embora a gente queira mantê-la, né, afastada, mas ela é tão presente na nossa vida quanto a própria vida, sabe? Então, o realismo fantástico, ele acabou ligando para mim, sabe? Causando uma grande explosão na minha cabeça. Nossa, eu posso trabalhar o cotidiano real de maneira mágica. Eu posso utilizar essas ferramentas que o dia a dia me dá, que a crônica me dá, e trazer isso, e fazer junção a isso, a minha imaginação, as minhas viagens. Eu posso colocar as duas coisas juntas. Sim, é possível. Eu não sei agora te precisar se eu já fazia isso, talvez não soubesse o nome. Sabe? Não estou dizendo que não criei nada, não. Mas talvez eu não conhecesse, eu não soubesse que isso era possível. Talvez me julgasse a ponto de, cara, o que eu estou fazendo? Eu até me inferiorizasse por conta disso, por não saber. Ou é poema, cara, eu não estou fazendo nada, que eu não estou fazendo um poema, eu não estou fazendo um conto, o que eu estou fazendo? Então, eu sou sou um zero à esquerda mesmo, sabe? Para não dizer outra coisa. Mas o fato de quando eu conheci e li muitas coisas sobre realismo fantástico, eu vi, cara, é isso que é um relato poético. Os relatos poéticos, eles existem, são possíveis, sabe? Eles são possíveis e ao trazer aquilo que eu já havia escrito, aquilo que eu já havia produzido, nego, eu já comecei de cara, olha, era isso que eu estava fazendo e não sabia que era isso que eu estava fazendo. Falei, não é nisso que eu vou, que é isso que eu sei fazer. Então é por aqui que eu vou, por esse caminho que eu vou, porque eu adoro esse caminho. Esse caminho eu estou pisando em chão que me deixa à vontade, que me afaga os pés. Então eu tô aqui, né? Tô por aqui. Vou seguir por aqui, né? Eu lembrei de outra musiquinha. Posso tocar, aproveitar? Essa se chama... Como ela se chama? Calma. Nosso Lar, lembrei. Nosso Lar. Não sei de que ano é não, gente, mas ela já tem alguns anos. Depois eu busco, tá anotado em algum lugar. Espero não ter jogado fora. Um amargo que não me cai bem, como a malícia do seu jeito torpe, entre as coisas que provei, um veneno do seu ego doce, na linha da palma da mão, na estrela que não toca o chão, e estarei, e te encontrarei lá, na linha que se... Posso começar de novo? Vou começar de novo. Canto agora. Um amargo que não me cai bem, como a malícia do seu jeito torpe, entre as coisas que provei, um veneno do seu ego doce, na linha da palma da mão,
na estrela que não toca o chão, e estarei, e te encontrarei lá, na luta que se ganha o pão, na reta posta em contramão, e estarei, e te encontrarei lá, pois se busquei, foi pra te encontrar em nosso lugar. A personagem volta a ser alguém muito aquém de quem pensei que fosse nessa história ser ninguém. É o mesmo que querer e sobre a neblina que esconde o frio. No rosto eu vejo um vazio onde estarei, e te encontrarei lá, na esquina que você sumiu, mas que um sonho se partiu, e ainda assim eu te encontrarei lá, pois se busquei, foi pra te encontrar em nosso lugar. Na linha da palma da mão, na estrela que não toca o chão, e estarei, e te encontrarei lá, na linha da palma da mão, na estrela que não toca o chão, e estarei, e eu te encontrarei lá, pois se busquei, foi pra te encontrar em nosso lugar. Mais ou menos assim. Havia o ruído dos metais se enroscando aos movimentos de muitos corpos. Havia o alarido de súplica que permeava madrugadas inteiras. Havia o som cortante que saía do ranger dos ossos sob os chicotes que estalavam pungentes. Eram sempre os mesmos quem os erguia para soltar. Já os gritos que devoravam os ventos, esses sim vinham de entranhas distintas, de toda parte e a todo momento. Cada noite que caía trazia consigo os demônios que deixavam ainda menor o antro compartilhado. Havia o fio congelante e nenhum abrigo. Havia fome e nenhuma comida que chegasse a alimentar a carne. Enfim, o ancoradouro. A carga é despachada numa parte específica da praia, onde há sempre gente a esperá-la, com velas prenes distribuídas à encosta, rebuscando a tinta fresca da paisagem natural abundante. De Ancoradouro, mais um conto de As Últimas Folhas do Diário, Rafa Chagas. Falando um pouco sobre o assunto em si, o senhor poderia comentar um pouco sobre suas dificuldades, sobre o que o senhor passou realmente para contar um pouco sobre os contos e tudo mais? Teve uma, cara, que eu encarei assim de uma... Foi bem novo, assim, foi uma dificuldade assim que me fez refletir bastante sobre ela, assim, meu papel como pessoa preta dentro de um, né, dentro de um contexto, dentro de um universo de escrita, de um universo literário que a gente sabe que não é fácil, né, que exige assim uma logística, uma estrutura financeira muito forte, né? Eu tive uma experiência, cara, com esse lançamento das Últimas Folhas, tive uma experiência de que eu notei um estranhamento das pessoas. Estranhamento das pessoas no sentido de que eu deveria, no sentido da falta de histórias de sofrimento de pessoas pretas, por eu ser preto. Né? Sério, rolou isso, sabe? Eu digo, gente, mas a minha escrita, a minha pegada escrita, minha verve literária, minha verve escrita é o realismo fantástico, é trazer essa ficção, embora assuntos, temas muito pertinentes, muito atuais, muito muito em voga, né, e tal, mas eu acabei percebendo, eu trago a minha ficção, a minha imaginatividade, assim, nem sei se é essa palavra, mas dentro da parada. Mas eu via nas pessoas uma certa frustração. Nossa, cadê a favela? Cadê tu? Você não passou fome? Nossa, você não passou fome. Você é preto e não passou fome. Sabe, umas histórias assim que eu fiquei, cara, não, eu não, graças a Deus.
graças a Deus, assim, mas não quer dizer que a coisa tenha sido muito fácil. Certeza. Né, as coisas foram bem, né, cara, assim, perdi minha mãe muito jovem e tal, e assim, parece que as pessoas estavam esperando isso, né, do livro, e eu tinha que explicar, não, gente, olha aqui, eu trago ficções, né, eu trago realismos fantásticos, histórias assim, né, que vieram assim de uma pesquisa, talvez, mas vieram da inventividade mesmo, da busca na minha própria cabeça de encaixes, de pensamentos, assim, de imagens, né, então, assim, eu tive esse entrave, cara, assim, de certas pessoas esperarem que eu escrevesse sobre história de sofrimento do povo preto. Não, eu tenho um ancoradouro, beleza, eu trago, eu tenho que trazer isso, porque é meu dever, eu tenho que trazer isso. Não é porque só dever não, cara, porque é a minha história, então eu não posso contar da história, outras histórias a não ser as histórias que eu tô presente ali, talvez que eu tenha um pouquinho ali de participação e tal, né? Mas assim, não que seja essa plenamente a minha obra, minha temática, falar do sofrimento do meu povo preto, não, negativo, pô. Você falar que meu povo preto não é só sofrimento, não, tem muita coisa massa rolando aí, pô. Então eu tive esse entrave também, sabe? Foi bem estranho. Sinto que eu posso. Eu não sei muito comentar sobre esse assunto, né? Mas, enfim. Eu acho que as pessoas pensam mais sobre isso justamente por causa de grandes obras, tipo Conceição Evaristo, que comentam muito sobre justamente esse sofrimento dos personagens e tudo mais. E isso acaba sendo realmente um preconceito, sabe? Sabe? Eu já acho que já é um pensamento conservadista maravilhoso, Com sabe? O certeza. papel dela como escritora, como ser humana, meu Deus, assim, sem palavras, assim. Mas eu acho que isso não vem de baixo, não. Essa parada vem lá de outras. Essa ideia de que. Lembra de quando os filmes, assim, parece que os filmes nacionais acabavam sempre se repetindo essa mesma temática? Eu acho que é um pouco disso. Acaba sendo. Acaba rolando uma sujeição a um pré-determinado, Como se fosse um requisito. Olha, vamos fazer teu filme. Vamos fazer teu filme, mas o teu filme tem que ter uma temática que tá vendendo agora. Tá vendendo bastante. Passa na favela, tem gente preta aí, tem pobre, sabe? E não é, cara, a gente teve que lutar e a gente não ganhou nada, não. A parada tá rolando e a gente tá fazendo o nosso nome, assim como milhares aí e tal, muita gente, manos e manas, negros e negras que estão aí ainda tentando mostrar o seu potencial na dança, de diferentes formas de linguagens artísticas, saca? Mas assim, a coisa a mentalidade ela tem que se expandir nesse sentido. Por isso que eu acho que não é da gente não. Eu acho mais de quem por todos esses anos tá para teve o papel, assumiu o papel de nos aprovar ou desaprovar. Eu acho que não parte muito da gente não, essa coisa esse estigma, são estigmas, cara, são estigmas que a gente, tabus que a gente vai derrubando. Acho que isso vem por grande parte justamente, tipo, deles sempre escutarem os discursos que, nosso povo sofreu e tudo mais, e eles veem suas literaturas e justamente pensam, então a literatura deles é isso. E quando vê justamente uma literatura tipo a do Senhor, que surge justamente sobre o realismo fantástico, certo? Eu acho que eles veem isso e pensam, cara, realmente é isso. Entende? Que acaba chocando, né? Assim, o inesperado para essa grande indústria, talvez, por aquelas cabeças que estavam sempre se mantiveram no comando das linguagens aí, das curadorias e papapá e tudo mais, né? Mas a gente, assim como no caso dos indígenas, pô, né? A gente lia muito as histórias dos indígenas, não pelos indígenas, né? Meu avô vem de um povo chamado Camutás, lá de Cametá, lá do Nordeste do Pará. Então, assim, agora os indígenas, e como eu tenho, né, eu tenho, eu tenho essa raiz, essa ancestralidade mesmo do povo preto, do povo indígena. Costumo dizer pra galera, você sabe, galera, eu tenho sangue de quem bateu, de quem apanhou. Isso eu não posso fazer. Quando eu cheguei, a coisa estava aí. Mas hoje eu posso escolher de que lado eu posso lutar, de que lado eu quero lutar, e eu já escolhi. Então, quem precisar de ajuda pode contar comigo que eu vou ajudar. Eu tô aqui porque é coletividade a parada é coletiva, saca? Isso, e sobre o senhor comentando justamente sobre o pessoal achar estranho, eu me lembrei agora, eu não estou me recordando agora o nome, mas era justamente de uma senhora que escrevia meio que suas histórias em
meio que papéis de pão e tudo mais em jornais. E um jornalista viu ela escrevendo essas histórias, achou interessante e começou a pegar essas histórias para vender. Eu não tô me recordando o nome Carolina, agora. Carolina. É Carolina de. Era Carolina só? Maria de Jesus. Jesus. Pô. Me recordo porque o pessoal justamente Quarto de estranhava. despejo. O pessoal meio que estranhava que a literatura era alérgica, porque na época também muito racismo e tudo mais. Então, percebe que como na se espera alguma coisa e essa espera é quebrada. É quebrada porque de quem se espera algo, essa pessoa traz um novo, pô. Traz um outro ponto de vista, traz uma quebra, uma ruptura com o que era esperado, com o que já se tinha por consagrado. E a gente acaba com essa, né, com essa coisa toda, para não dizer outra coisa. A gente acaba com essa coisa toda, né? Isso é muito bom. Jogamos no mesmo time e ganhamos aquela partida. Fomos impecáveis. Nesse dia voltamos andando mesmo. Acabei descobrindo que ele morava a 3 quarteirões de casa. De bike era jogo rápido. A galera se vangloriando, time em êxtase pela vitória. O dia estava mesmo para celebrar. Desde então passamos a dividir o mesmo círculo de amizades e pouco tempo depois, de colegas, galgamos a amigos. Foi nessa época que fui parar em sua casa, na comemoração do aniversário da irmã dele. Era mais velha, já estava na universidade. Ouvi que ela passou muito nova, um prodígio, dizia. Beto ficava puto da vida com isso. Zangava-se porque achava que ninguém dava bola no que ele fazia. Ele não era só bom no futebol e na pira, mas fazia rabiolas e papagaios como ninguém. Eu conheci Roberto Távora das últimas folhas do diário de Rafa Chagas. Meus medos seguirem sua direção, vi meus atropelos vagando plena contramão. Estive em frente aos sonhos, a outra ilusão, perto de papoulas e céu de açafrão, onde o ruído é livro que se lê com as mãos, onde o sol é piso sobre o que todos chamam de chão. Pra onde vai, de onde vem? Fique onde está, não volte ao mar, meu bem. Pra onde vai, de onde vem? Fique onde está, não volte ao mar. E fiz um pedido em forma de roda de oração. Quis que os meus sentidos coubessem numa canção. E perto do que eu digo, as palavras se lançam na escuridão. Hoje ainda estou vivo, mas o amor parece que não. Pra onde vai, de onde vem? Fique onde está, não volte ao mar, meu bem. Pra onde vai, de onde vem? Fique onde está, não volte ao mar.
bem, você tinha comentado que começou muito jovem em si sobre escrever música aos 11 anos, certo? Foi. O senhor poderia comentar um pouco como foi a infância e a adolescência escrevendo suas histórias e tudo mais? Foi. Foi assim. Foi libertador, cara. O que me levou foram frustrações, assim, foram momentos bem difíceis assim, da minha infância de transição. Foi uma mudança que nós fizemos fiz com meus pais, nós fomos morar em outro local e assim, eu estava me sentindo bem triste nessa época. E conscientemente até parti para escrita, pô. Não sei, eu não lembro de verdade se alguma coisa me impulsionou ou se alguém me motivou, mas foi algo negativo que estava rolando, eu estava me sentindo bem pesado nesse momento. Para uma criança, eu lembro de chorar bastante e tal, assim, mas sempre às escondidas, né, assim, e isso acabou me levando para a escrita, cara, foi decepções pelo momento que tava, pela infelicidade, a gente passou por um momento muito difícil, o relacionamento deles não tava tão legal, meus pais, e grana, né, cara, a falta de grana tem dessas, de estruturar até o emocional das pessoas, que pessoas, embora tenham muito amor, mas não se vive só de amor não, cara. Muita dívida, muitas coisas, planos inacabados, planos que cada vez mais longe de se concretizarem. Então isso me levou, o reflexo disso, isso tudo, desse contexto, acabou me atingindo. E eu fui para a escrita. Eu lembro disso. Não lembro exatamente o que, mas o contexto, sim, foi esse. Não foi algo, para escrever como é legal escrever e tal. Mas foi mesmo para uma forma de desabafo mesmo, de desprendimento. Né? E até hoje me serve também como isso, como minha terapia. Né? Embora me ache também assim, veja as coisas, me veja como um trabalhador, cara, um operário das palavras mesmo. Né? Porque é difícil, cara, é difícil, não é fácil a gente querer aquela ideia, estar ali horas, né, buscar e pensar e viver para aquilo, respirar aquilo, os momentos que você tem ali livres e pensar, vem para terminar aquela palavra que te falta, sabe? É difícil você sentar aí para fazer isso, para escrever, é muito difícil. E é cansativo, pô. Mas depois do trabalho, de olhar o trabalho assim, materializado, de ver a coisa, poxa, cheguei, conquistei, cara, consegui, sabe, consegui. Olhar pra trás e olha o trabalho que deu, João. Saca, nego, sabe, olhar pra trás assim, cara, meu Deus, olha, consegui, pô. Olha isso, consegui olhar e ver a coisa, é muito bom. É muito bom. Poder trazer esse momento, assim, fazer parte desses momentos, pra mim é sensacional. Sensacional. E bem, esta foi a entrevista com o professor Rafa Chagas e para finalizar, temos aqui a Cordelteca, que foi uma doação recente do cordelista Estado Torquato. E bem, agradecemos desde já ao professor, é claro, por ter aceitado a entrevista. Obrigado, meu amor. Claro. Valeu.